Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 12 de maio, Dia das Mães. Queremos abrir o programa parabenizando a todas as mães pelo privilégio de serem as governantes dessa terra. Repetindo uma frase de um presidente americano, a mão que embala o berço é a mão que governa, que rege o mundo. Então, parabéns. Nossa consideração inicial vai para todas as mães. Feliz Dia das Mães, que o almoço de hoje seja aquele capricho, vá tudo bem aí na tua casa. Minha alegria em poder saudar todas as mães, né? Eu faço isso sempre, mas hoje em especial, que é no nosso calendário marcado Dia das Mães, meus parabéns a todas as mães. Pastor João, muito bom dia, Muito bom dia, querido bispo, muito bom dia, companheiros do programa, muito bom dia a você que está do outro lado, nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Aventou-se por aí os que tentam desmanchar a sociedade, porque Dia das Mães, porque dia comemorativo a alguém. E eu estava refletindo sobre isso ontem. É que é necessário que a gente lembre que tem mãe. Se não dá para lembrar todo dia, mas alguém lembra e no mínimo reverencie. Então, porque a gente está com uma programação, a criançada daqui da igreja está com uma programação para apresentar para as mães nessa noite. Olha que legal, né? E eu aconselho você a vir trazer suas crianças, porque eles aqui vão aprender a reverenciar suas mães, ter por ela, na verdade, o conceito de que são mães e que, de fato, elas regem as vidas deles, as nossas vidas, como regem o mundo, né? É verdade, João. Lloyd Nogueira, querida amiga, bom dia. Bom dia, meu bispo, bom dia, pastor João. Tudo azul por aí, né? Tudo azul. Hoje nós estamos comemorando essa data tão especial do Dia das Mães, toda azul. Parabéns para minha mãe, que está aí, Dona Amélia, Dona Jemima, eu tenho duas mães, né? Parabéns a você, muito obrigada pela criação, muito obrigada por tudo que vocês me ensinaram, viu, minhas mães? Obrigada mesmo. E também a todas aquelas mães que estão aqui na cidade de São Luís, pelo Maranhão, também a mãe do bispo Renato Chaves, a pastora Rosane, que está lá no Rio de Janeiro. Olha, parabéns, um abraço para você, pastora Rosane. As mães da Igreja da Colheita, as minhas amigas, a pastora Marlene, a Socorro, tantas mães que nós temos aqui, mães especiais, maravilhosas, mulheres que são tão amáveis e que amam, coração tão generoso, mães de outras igrejas que eu tenho tido tanto contato, com mães de muitas comunidades fora. Então, parabéns a você, e porque você também está ligadinha aqui pela 92.3, uma mãe maravilhosa, que é a nossa amiga Janaína Barros, né? Parabéns, Janaína, parabéns a pastora Jaciara, a mãe da nossa amiga Janaína Barros. Bom, já fiz, né? Não, já parabenizei. Parabenizei essas amigas tão especiais. Sim. Gente, nós estamos aqui engatados no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai à casa de Ananias. O Ananias à casa de Paulo, né? Oi? Ananias à casa que Paulo estava hospedado, né? Sim, vai à casa de Ananias, né? Paulo vai para a casa de Ananias, né? Ficou lá? Não foi isso? Ou eu estou trocando as bolas aqui? Ananias que foi a casa que Paulo estava hospedado. Né? Desculpe, João. Paulo estava cego, né? Exatamente, é. Aí é batizado, participa de uma boa refeição depois desse batismo e a coisa está acontecendo por aí, né? Ali nasce uma nova criatura, um novo homem. Ali há, na verdade, o nascer de novo. É verdade, João. Se há alguém que se pode dizer... Uma vida é mudada novo, ali, né? Uma vida é mudada e completamente mudada. Sim, exatamente. E essa participação de Ananias na vida de Paulo vai abrir um caminho, mas vai também gerar grandes preocupações à comunidade cristã do momento, porque Paulo é um perseguidor dos cristãos até aquele momento. E agora uma mudança radical na vida desse homem, mas a comunidade está insegura, porque a devastação que Paulo havia feito até aquele momento, João e Lloyd, não era pequena. Muitos foram encarcerados, muitos perderam a sua liberdade, perderam a vida, perderam a convivência doméstica.
em nome de uma religião sustentada pela fúria de um homem cego de zelo. O zelo também é muito perigoso, João, porque ele cega, né? O zelo exacerbado torna-se criminoso, né? É verdade, cara. Torna-se criminoso. Lembra Mas não quando foi... levaram aquela mulher para Jesus para ser apedrejada? Sim, claro. Zelo criminoso. Sim. O zelo de Pedro quando arranca a orelha de Malco. Um zelo criminoso. Um zelo criminoso. Nosso zelo cristão também pode ser criminoso, João. Bispo, saindo um pouco da rotina do texto, mas a gente está falando em algo que é pertinente. Quantas vezes eu vi pessoas sendo execradas publicamente na igreja por não estarem andando de conformidade à doutrina? Um zelo pela doutrina tão criminoso doutrina que da igreja. Da igreja, né? Exatamente. Doutrina da igreja que terminava matando aquela pessoa, matando as suas emoções, matando a sua vida do cotidiano. E quantas vezes eu vejo jogar para fora, porque Paulo disse que entregava para Satanás para que a sua alma fosse salva. Mas vamos ver a que ponto estava ali o que Paulo estava dizendo. De que forma é que Paulo o entregou e o zelo que Paulo tinha por ele para não vê-lo desgraçadamente cair no inferno. Né? Uhum, exatamente. Paulo fica alguns dias ali em Damasco com os discípulos de Jesus, né? Esse é o contexto que a gente está navegando, né? Sim. Paulo passa um período ali junto com os discípulos de Damasco, mas ainda assim há muita desconfiança na comunidade, né? É tão sério que tentaram matá-lo, né? Vamos ao texto? Vamos lá, então. É isso aí. Então vamos lá, ao versículo 20. Uhum. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, mas logo pôs mãos à obra, sem perda de tempo, pregando nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Mas o povo se mostrava arredio, sem saber se podia confiar nele, pois diziam: não é este o homem que odiava os cristãos em Jerusalém? Ele não veio aqui para fazer o mesmo, nos prender, levar a Jerusalém e condenar na presença dos sacerdotes? Mas as suspeitas não detiveram Saulo nem por um minuto. Seu ânimo era crescente e deixava desconcertados os judeus de Damasco com seu esforço para provar que Jesus era o Messias. Depois de certo tempo, alguns judeus tramaram matá-lo, mas Saulo escapou. Entretanto, seus inimigos vigiavam as portas da cidade o dia inteiro, na esperança de capturá-lo. Por isso, certa noite, os discípulos o ajudaram na fuga, descendo pela muralha dentro de um cesto. De volta a Jerusalém, Saulo procurou os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não confiavam nele nem um pouco. Então Barnabé deu-lhe o maior apoio e o apresentou aos apóstolos. Ele defendeu Saulo, contando como tinha visto Jesus e falado com ele na estrada de Damasco, e como arriscar a vida para defender com ousadia o nome de Jesus em Damasco. Vamos dar uma paradinha aqui, só um instantinho. Senão vai ficar muito longe do comentário que eu queria fazer. Que é assim, qual era o intuito desses judeus que queriam matar Paulo, desse episódio tão trágico, né? É porque, assim, nós temos, do lado dos judeus, duas classes religiosas muito distantes uma da outra, mas que o fim acabavam conluiando, né? Que eram os saduceus e os fariseus. Nesse momento da história, os sacerdotes, eles eram saduceus. Os sacerdotes não eram fariseus, mas eram saduceus. Também contando, o sumo sacerdote era um saduceu. Nesse momento da história, o risco era iminente. O Saulo estava a serviço deles num determinado momento e agora ele se vê do outro lado do time, anunciando Jesus como Messias.
Então, aquele que era o maior sustentador da defesa, tanto dos fariseus, Paulo não era saduceu, mas estava contratado pelos saduceus. Paulo era fariseu. Então, essas duas grandes expressões na cultura dos judeus se veem na conversão de Paulo, nessa nova performance de Paulo, a grande ameaça ao poderio, tanto dos saduceus quanto dos fariseus. Então, estão intentando eliminá-lo de qualquer jeito. Entendemos que Paulo estava ali com a dupla função, ou com uma função com dupla força. O ímpeto do farisaísmo e a autoridade dos saduceus. Sim. Então, o seu ímpeto era muito maior. Sim. Porque além do farisaísmo... Ele estava aprovado pelos dois. Estava aprovado pelos dois. E o perigo da mensagem a que Paulo se propunha era aquele que aconteceu, não sei se vocês perceberam que lá em Jerusalém, quando aquele cego foi curado, a proibição dos judeus era uma: qualquer que dissesse que Jesus era o Filho de Deus seria expulso da sinagoga. Vocês lembram? Qualquer que afirmasse que Jesus era o Filho de Deus seria expulso da sinagoga. Não sei se vocês percebem aqui, no versículo 23, quando Paulo diz assim: Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Sim. Ou seja, toda a fúria era contra quem informasse que Jesus era o Filho de Deus. E Paulo começa a sua mensagem de pregação exatamente nesse ponto. Sustentando o que negava antes. Né? E para mim, que já fui da segurança pública, eu sei como as pessoas desconfiam daquilo que você vai... Nem sempre alguém, um agente da lei, é recebido numa casa como alguém que vai para ajudar, para contribuir, para colaborar. Normalmente, a fama de truculência e de execução abrupta da lei... já está estereotipada. Né? E não traz uma confiança. Quantas vezes eu tive muita dificuldade para entrar numa casa e tirar alguém dali exatamente para preservar-lhe a vida e não para colocá-la em risco. Então, o que estava acontecendo aqui com Paulo era isso. O Paulo que chegou a Damasco para prender e maltratar os cristãos, era o Paulo que hoje defendia os cristãos. E como entender isso tão rapidamente? Como aceitar isso? É pertinente a desconfiança. Até que tudo aconteceu de forma linda. É tanto que depois eles pegaram Paulo, e convém, só fechando aqui, dizer que eles colocaram num cesto para fora. Por que isso? Porque a cidade era murada. Damasco era uma cidade, por sinal, é uma das cidades mais antigas do mundo. As suas muralhas permanecem intactas até hoje. Então, aqueles que antes enviaram Paulo, hoje se tornaram seus opositores, tentaram, ou seja, o cara vai para fazer um serviço para a gente, de repente ele nos trai. A gente mata ele e acaba tudo. O cara que ele tem poder, o Paulo tinha tanta influência, né? Então a gente precisa matá-lo, porque matando-o, a gente tira da cabeça desse povo aquilo que ele está dizendo. Sim. E de repente vigiam os portões e os discípulos decidem tirá-lo. Quem são os discípulos? Aqueles que creram, na verdade. Talvez Ananias tivesse encabeçado. Sim. Porque Ananias foi ali, por quê? Por uma ordem divina. Ananias não temeu. É lindo entender que Ananias, mesmo sabendo da fúria de Paulo, mas não se conteve, não se amedrontou diante da ordem divina, de dizer: vai à casa onde Paulo está hospedado, ora por ele, porque eu escolhi. Gente, atender a mensagem, a voz de Deus é linda. Sim. Pressupõe ou dá um sentimento de que você não tem medo nem da iminência da ameaça e da morte. Ananias vai ali, faz o trabalho, e é provável que Ananias estivesse ali, sim, entre os discípulos que desceram Paulo pelo muro. João, é muito difícil, Lloyd, a gente admitir que as pessoas possam mudar de opinião. Não é? Tem uma canção que eu gosto muito dela,
que diz assim: eu quero estar perto de tudo que eu acho certo, até o dia em que eu mudar de opinião. A gente muda de opinião, Sim. a gente muda de vida, a gente muda de tantas coisas, né? Aquilo que a gente sustenta tão veementemente num dia, no outro pode ser tão obsoleto, tão irrelevante. Jorge Mitian dizia assim, que há coisas na igreja que a gente tem que escrever a lápis e não a sangue, né? Porque depois fica mais fácil da gente apagar. Quantas coisas a gente defendia na juventude da gente que era melhor que tivesse sido escrita a lápis, que a gente ia conseguir apagar, né? Sim. Mas a gente escreveu a sangue, aí a gente fica com essa dificuldade da mudança, né? E Paulo é esse que os saduceus e os fariseus não conseguem admitir que ele mudou de opinião. Parece que assim, mudou foi de lado, não mudou de opinião, não mudou de lado exatamente. Né? Mudou foi de vida. De vida, Mudou foi de vida. Mudou foi de vida. A lindeza disso é que ele mudou de vida. E o símbolo disso é quando as escamas caem dos seus olhos. Né? Ou seja, passou a ver aquilo que não via. Aquilo que via de uma forma estereotipada, aquilo que via de uma forma míope. Então, a miopia cai e ele passa a ver a realidade. Mas eu vejo aqui uma pessoa tão importante nesse momento na vida de Saulo, né? Que é o Barnabé. O Barnabé foi esse homem, né, que deu apoio a essa mudança, que ele viu esse Saulo, né, ele deu um crédito a esse homem realmente está mudado, alguma coisa aconteceu que eu posso ver essa transformação, e foi esse Barnabé, esse homem importante para levar Saulo até os discípulos, acreditou na mudança. Como é bom a gente ter alguém que realmente olhe para nós e diga, olha, o pastor Silveira mudou a opinião e mudou o comportamento. Porque não é só mudar a opinião, mas também mudar o comportamento. Porque atrás de um sentimento existe um comportamento, atrás de uma mudança, uma metanoia, existe também um comportamento de vida, né? Porque é isso que acontece. E foi isso que ele pôde ver em Saulo. Mudou não somente agora o que ele fala, mas olha o comportamento dele. Ele está aqui se esforçando para provar que ele mudou, que a mudança aconteceu. Então, esse homem, esse conector, né? Barnabé é essa ponte, é esse homem conector, que traz Paulo para onde ele precisava estar. Porque quando nós mudamos de vida, mudamos de opinião, nós precisamos estar com aqueles que também pensam. Se não é igual, porque ninguém pensa igual. Nunca ninguém vai pensar igual, mas pelo menos alguém que tem os pensamentos parecidos com o que a gente pensa, né? Da mesma forma, no mesmo segmento. E aqui ele colocou o Barnabé, ele foi esse homem introdutor, introduziu Saulo aqui aos discípulos, porque aqui tinha um grupo fechado, hein, pastor? Aqui tinha um grupo fechado. Ó, gente do grupo aí, ó, gente das panelinhas, aquele pessoal que não deixa o pessoal entrar, porque ali o grupo está fechado. E Barnabé observou isso e disse, peraí, deixa eu levar esse homem que agora precisa de estar junto a nós para continuar essa transformação, para continuar esse crescimento, esse desenvolvimento. E isso é importante. E por que Barnabé? Barnabé era um homem de grande influência no meio dos discípulos. Barnabé basicamente mantinha ali a economia da igreja com a sua riqueza. E não era só rico, Barnabé era um homem rico, mas era aquele rico simples que vivia no meio do povo, mas com respeito. Não podia ter sido outro para introduzir Paulo ali, senão Barnabé. Pelo respeito, pela credibilidade que Barnabé exercia entre os discípulos em Jerusalém. Lembra que a gente vem desde o episódio daquele outro Ananias? As influências, as atitudes, as decisões de Barnabé, elas tinham muito poder entre os discípulos. Então não podia ser um qualquer, alguém que não tivesse credibilidade para levar um homem. A situação era dramática. Não era uma coisa comum. Não era uma coisa comum. Não era um político que chega na igreja e faz uma pregação linda e alguém quer introduzi-lo, não, já é quase crente. Não era isso, não. Era alguém que se tornou discípulo de Cristo. Sim, Barnabé era um cara de alta reputação, João. Antes mesmo de aparecer no cenário,
Porque originalmente seu nome não é Barnabé, seu nome é José. Né? Acho que é natural ali da ilha de Chipre, se eu não me engano. Né? Mas dão a ele um apelido, um codinome de Barnabé, que quer dizer filho da profecia, filho da consolação, filho da exortação. Né? Barnebie, filho, filho, né? Filho da profecia. Porque essa era uma característica de Barnabé. Fique imaginando que se havia alguém sofrendo, lá estava José de Chipre, né? Consolando, exortando, confortando. Paulo ou Barnabé está ali. Ele vai aparecer outras vezes aqui no cenário, mas não é uma pessoa que, aos olhos de quem simplesmente lê, consegue capturar a importância que esse homem tinha dentro da sociedade dos cristãos. Inclusive a consideração e o respeito pelos apóstolos. Eu acho que até fora, bispo. Eu creio que Barnabé tem intervido muito em questões governamentais em relação à igreja e os discípulos. Ele era um homem de influência política também. Não era um meninozinho que tinha dinheiro e não sabia fazer nada. Eu creio que a reputação de Barnabé entre os discípulos e entre a sociedade comum. É assim que eu vejo, né? Sim, era um cara de influência. Ele vai exercer um papel gigante, fundamental. Né? Um gigante. Né? Sim. Eu, há muitos anos atrás, muitos que eu digo, talvez há 30 anos atrás, eu escrevi um texto sobre Barnabé, que era o caráter do discípulo que eu gostaria de imitar. Né? Eu fiz uma viagem pela vida de Barnabé. E tudo que estava ligado a Barnabé, eu tentei juntar para dar vida a esse personagem que parece passar desapercebido numa leitura assim, sem muita atenção, né? Cara, encontrei um cara fantástico, que é capaz de acreditar nos desacreditados. Foi o que ele fez com Paulo, né? Ele acreditou no João Marcos, que foi outro desacreditado por Paulo, né? Ele é o cara que transforma desacreditados em gente aprovada. Uau! Né? Ele não faz questão de aparecer, e Lucas nem narra essa evidência muito nítida, mas ele vai estar por trás. Né? Ai de Paulo se não fosse Barnabé. Isso mesmo. Ai de João Marcos se não fosse Barnabé. Ai da história se não fosse Barnabé. Né? Precisamos de mais Barnabés. Sim, né? Um facilitador. Né? Nas entrelinhas aqui a gente percebe que, apesar de Lucas não ter feito realmente distinção, mas ele deixa nas entrelinhas coisas que a imaginação nos leva a entender dessa decisão. O que é que ele fazia? E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Um homem na posição de Barnabé, para sair agora com Paulo a tiracolo, se expondo o tempo todo, se expondo, ao risco dos fariseus, ao risco dos saduceus, ao risco dos sacerdotes, entrando e saindo na cidade com ele, era preciso ter peito, né? Ter raça. Peito de remador. É preciso ser, na verdade, alguém que crê no Evangelho. Sim. E que o Evangelho tem o pendor para as grandes coisas. Crer que o Evangelho é poderoso para fazer, né? Para fazer. Sim. Então, era esse era o perfil do nosso amigo Barnabé. Logo, né, alguns anos depois, Barnabé vai sair na primeira viagem apostólica, né? Ou viagem missionária. E quem vai liderar essa equipe é Barnabé. Já na segunda viagem, Barnabé está nessa segunda viagem também, já quem está liderando era aquele que foi liderado. Ou seja, Barnabé facilitou o acesso. Ele produziu seu próprio desemprego. Porque logo é Paulo quem vai assumir a titularidade das viagens apostólicas e Barnabé vai estar ali, né? Fazendo o seu papel, influenciando com a sua condição, mas ele deixa Paulo liderar. Ele deveria liderar a primeira, a segunda, a terceira viagem, mas não. Ele estava com o dinheiro, Sim. ele estava com o poder,
É lindo quando alguém se dispõe a fazer aquilo que lhe é cabido, sem empáfia, sem prepotência, sem querer aparecer, sem querer estar na frente. Está sempre ali como um algodão entre os cristais, né, João? Mas não é? Não deixando ninguém se machucar, tentando criar novas oportunidades. Acho que é um cara que ainda hoje eu desejo ter um modelo dele na minha vida. Oxalá, como diz Lloyd, Barnabés estejam entre nós hoje. É verdade, João. Vamos ali tomar um café, por falar em Barnabé? E a gente volta já já. Olá, gente, muito bom dia. Esse é o segundo bloco da nossa programação. Estamos evoluindo nessa introdução de Paulo na comunidade cristã. O medo toma conta, a desconfiança, a insegurança. Mas Barnabé está fazendo um papel fantástico nessa intermediação dessa nova criatura dentro do contexto da comunidade cristã. A coragem de Barnabé, a boa reputação dele, faz com que Paulo esteja sendo inserido, inclusive vai levá-lo até os apóstolos para apresentá-lo e falar da grande mudança que houve na vida de Paulo, né? Aí nós estamos aqui já no versículo 28, né, Lloyd? Que vamos fazer a leitura agora? Isso. Bispo, dessa maneira, Saulo foi aceito por eles, entrando e saindo de Jerusalém sem ser interrogado, pregando com liberdade no nome do Senhor. No entanto, teve problemas com o grupo dos helenistas, envolveu-se numa discussão com eles e o grupo planejou matá-lo. Os amigos tiraram Saulo da cidade quando souberam do plano e o levaram para Cesareia. De lá, ele embarcou para Tarso. Depois disso, a perseguição foi amenizada e a igreja caminhou em paz por um tempo. Por todo o país, Judeia, Samaria, Galileia, foi constatado um crescimento. Tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. O Espírito Santo estava com eles e os fortalecia. Eles cresciam maravilhosamente. Que coisa linda. Uau! Olha, desse texto aqui, essa fala que o Espírito Santo estava com eles e os fortalecia, é uma parte fundamental para a gente entender, João, que a origem dos nossos medos e das nossas inseguranças, quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, ele nos livra de todos esses medos, de todas essas inseguranças. Porque o papel do Espírito Santo é reestruturar em nós essa imagem de Cristo, dando a coragem que estava sobre ele, dando o amor que estava sobre ele, a ousadia que estava sobre ele. E os apóstolos, ao se relacionarem com esse, entre aspas, novo personagem da história, o Espírito Santo, fará toda a diferença na caminhada da igreja. Cristo era facilitado para a vida das pessoas, não é? Os apóstolos estavam ali para serem os grandes facilitadores desse movimento que se inicia em Jerusalém. E a coisa está tão forte que por toda a Judéia, por toda a Samaria, por toda a Galileia, o evangelho está sendo espalhado, não é? De uma maneira tão contundente, tão segura, e por um tempo, a igreja teve um momento de paz, pôde trabalhar sossegadamente. Até Paulo estava transitando em Jerusalém, que era o lugar mais perigoso para ele estar. Ele estava lá quando se depara com essa contenda com os helenistas, né? Eram aqueles gregos que estavam ali em Jerusalém, e alguma coisa está acontecendo, eu não tenho muita clareza do que foi, mas eles estão tão violentos que estão criando um plano para matar Paulo. Aquela coisa que lá na visita de Ananias, na casa onde Paulo estava, Paulo é advertido de que ele sofreria grandes perseguições. Eu tenho uma ideia, uma percepção do espinho na carne, que eu não quero defender como a verdade, mas é a minha percepção, é que a partir de agora, os fariseus
e os saduceus vão estar na cola de Paulo durante todo o seu ministério. Eles são como um espinho na carne, estão ali para descredenciá-lo, para desonrá-lo, para desmoralizá-lo, para arrancar a autoridade dele, estão ali para confrontá-lo o tempo inteiro. E se eu fosse Paulo, eu também teria orado para Deus tirar esse espinho da minha carne. Mas Deus não estava interessado em matar essa turma toda, essa corja. Pelo contrário, nós vamos encontrar lá adiante um texto que diz que muitos dos sacerdotes que eram saduceus, aceitaram a fé. É verdade, João. Então, Deus não estava interessado em tirar esse espinho só mas na vida deles, né? Não, estava interessado na vida deles. E o que eu acho lindo aqui, eu ouvi de alguém há poucos dias, e dei crédito. 50 milhões de brasileiros. Ah, mas que coisa linda. E o pregador dizia, lindo nada. Não é para se dar glória a Deus. Porque com essa quantidade de cristãos, a imoralidade, a inadimplência, a inflação, se onde há cristianismo, baixa o suicídio, baixa o morticídio, baixa a inadimplência, baixa os perigos, o medo. Aonde o cristianismo está predominando, baixa. O que nós lemos aqui? Que a igreja gozava de paz. A presença do Espírito Santo era tão forte que até pela Judéia, até pela Galiléia, onde desprezaram Jesus, o evangelho corria celeremente e sem nenhum impedimento, em paz. Isso é a presença do Espírito Santo. Não adianta nós termos um cristianismo tão intenso, ou talvez não intenso, mas tão vasto, sem a presença do Espírito Santo. E essa pessoa ainda diz assim, estamos em pleno avivamento. Avivamento não é reteté. Avivamento não são línguas. Avivamento, na verdade, é mudança de comportamento na nação. Mudança de vida, né, João? É paz. Essa semana eu escrevia um texto para os meus patrícios, onde se celebra este ano o centenário da fé pentecostal na Baixada, né? E quando eu nasci lá, a miséria, você encontrava a miséria de mãos dadas com a sua filha, com seus filhotes caminhando pela beira do campo, né? E hoje é um dos polos mais ricos, digamos assim, mais produtores do Maranhão. E eu mandei um texto para ele dizendo, o evangelho tem um pendor para as grandes coisas. Tem. E não é só a riqueza material, eu disse, mas a ausência do medo, a saúde, até as não mortes prematuras, de fato, têm sido evitadas por conta desse evangelho que permeou aquela região. Sim. Este é o evangelho. E o evangelho desassociado do poder do Espírito Santo não é evangelho, é apenas filosofia religiosa. Sim. João, como pode uma sociedade tão preconceituosa viver em paz? Não vive. E o evangelho, com esse pendor para as grandes coisas, ele fará de nós pessoas maiores que os nossos preconceitos, Amém. Maiores que os nossos medos, maiores que nossas frustrações, Amém. Maiores que os nossos sofrimentos, justamente porque ele tem o pendor para as grandes coisas. Uma comunidade que se aplica em censurar a vida das pessoas, uma comunidade que se especializa em investigar a vida das pessoas e criticá-las, não sabe admirar um lindo pôr do sol. Está sempre criticando as cores que estão envolvidas naquele pôr do sol. Pôr do sol é para se sentar e admirar o seu aparecer. Não é para a gente estar criticando, criando essa angústia. Por que a igreja vivia em paz? Porque a igreja não era uma comunidade de preconceitos, era uma comunidade de agregação. Onde os ricos se misturavam com os pobres. Estamos aqui vendo o rico Barnabé. Sim, convivendo naturalmente. Naturalmente com as necessidades. Sim. A igreja é justamente isso, João. É essa mistura dos polos. Quando eu comecei a ler sobre características de algumas igrejas, que eram a igreja dos médicos, a igreja dos negros, a igreja dos brancos. Eu disse, isso não é igreja,
Porque a igreja é essa mistura, é esse balacobaco. São guetos religiosos isso, né? Sim. Sim, eu crio meu segmento, eu quero os meus iguais. E a igreja é o lugar dos desiguais. A igreja é que une os polos dos desiguais. A igreja necessita, para ser igreja, desses desiguais convivendo e chamando-se de irmãos, considerando-se irmãos, não só chamando-os, mas considerando-os irmãos. Vivendo como tais. Sim. Sim, exatamente. E por isso foi muito importante a introdução do Barnabé, introduzindo Paulo no grupo, né? Que o grupo estava fechado, né? A importância desse olhar atento de Barnabé sobre a vida desse homem que não era igual a esse grupo que já estava ali caminhando muito tempo junto. E quando Saulo entrou, ali começou a ter amigos, que ele foi aqui apresentado, né, para a fuga pelos amigos. Diz que os amigos livraram Paulo da morte, né, que diz que ele foi livrado pelos amigos. Sim. Então, Paulo conseguiu, sim, entrar nesse grupo, fazer parte dessa igreja, né, e chamá-lo de irmão. Como ele começou lá no início, o primeiro a chamá-lo de irmão foi Ananias, irmão Saulo. O Senhor me mandou aqui. Sim. Né? Sim. Foi lindo isso. A natureza da igreja é essa, né? Eu vou brincar com as palavras aqui. Escuta e fendor. O escutador deve brotar da igreja. O acolhedor, deve partir dessa atitude da igreja. O facilitador, deve brotar do espírito da igreja. Se a igreja não facilita a dor, se a igreja não escuta a dor, se a igreja é essa sociedade que rejeita a dor, que não é capaz de escutar a dor, que não é capaz de facilitar a dor, essa igreja está faltando alguma coisa para ser igreja. Porque não foi Barnabé que escutador de Paulo? O grande escutador, o grande facilitador do Paulo, facilitou a dor dele, foi ele que o reintegrou. A igreja, esse será o papel da igreja. Tudo que está ligado à dor do ser humano, a igreja precisa estar no outro polo para enfraquecer a dor que o ser humano, na sua existência, cheia de vacuidade, cheia de falta de expressão, com falta de conexão, não é? O fator conectador deve estar na igreja, né? Eu só estou brincando com as palavras, mas, na verdade, eu estou fazendo um xiste, né? Estou brincando com a verdade. Eu quero descer aqui, lá para os evangelhos, a partir do versículo 31. Assim a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Igreja na Galiléia, igreja... Eu fico pensando, por que eu quero descer aos evangelhos? Porque Jesus saiu cimentando, saiu semeando naquela região do Judá. Jesus não estava implantando igreja. Jesus estava anunciando o reino, levando o reino para a igreja se implantar ali naquela base que já havia sido feita por Jesus. A igreja não era nova ali. O evangelho estava implantado ali por Jesus. Agora estavam chegando os discípulos para fazê-la nascer. Crescer e florescer. Perfeito. Vivendo Que coisa a linda. promessa, né? Às vezes eu ficava me perguntando por que Jesus, até quando o menino ouvia um papel no Natal, as 10 cidades, e cada cidade com a sua importância, a passagem de Jesus, aqui não se percebe que Jesus tenha entrado em Samaria. Parece-me que nos diz nos evangelhos, não nos fala Jesus entrando em Samaria. Até porque uma certa vez ele quis ir lá e eles não quiseram, lembra? Sim. Eles rejeitaram, não quiseram. Estavam lá no poço de Jacó. Mas Jesus esteve na periferia de Samaria. E não foi só uma vez. Ele alcançou os samaritanos, né? Pois é. Primeiro por aquela mulher e depois pelos que vieram ter com ele lá Ainda no ficou poço mais de Jacó. tempo. E a cura de 10 leprosos, que provavelmente era um leprosário ali perto de Samaria. Aqueles 10 leprosos que Jesus curou foi na periferia de Samaria. Então, o que quer dizer? Ele não entra na cidade, mas ele alcança o seu povo. Estrategicamente, alcança o seu povo. Vai para o poço. Poço de Siquém. De Sicá, vai para o leprosário.
E ali, gente, que burburinho não foi na cidade 10 leprosos curados de uma só vez? O que não aconteceu naquela cidade? Então, apesar de Jesus não ter entrado em Jerusalém para fazer um discurso, mas ele pavimentou toda aquela região com a mensagem do Evangelho. Agora chega Paulo, chegam os discípulos e vão passando por onde Jesus ensinou. Ei, rapaz, eu ouvi essa mensagem. Ei, vocês estão falando daquele homem que curou aqueles 10 leprosos? É verdade que ele ressuscitou, que ele não ficou na... Mataram ele, que ele... É verdade, nós estamos atestando. E que não só ressuscitou, mas que ele é o Filho de Deus. Nós cremos nisso. Se é para crer, nós cremos. Porque não há dificuldade nenhuma para crer, basta que o coração esteja inclinado. Lembra da questão do eunuco? O que é que falta, Felipe, para não ser batizado? Se tu crê, eu creio. Eu tanto creio e quero mostrar que criei. Como é que se mostra? Batizando. Então eu quero ser batizado. Então, crer não tem nada de difícil. Basta o coração estar inclinado para ali. Jesus vai, pavimenta as regiões toda do termo de Jerusalém e influencia a Grécia, influencia outros países. A Jordânia, todos aqueles países foram influenciados pela mensagem de Cristo. Agora, quando chegam os discípulos, não podem se arrogar de dizer, nós fundamos. Nós apenas regamos aquilo que foi semeado. Sim, é verdade, João. E aquilo que foi semeado agora está florescendo. E a igreja gozava de paz em Samaria, na Galileia, na Judéia, e eram edificados e se multiplicavam. Sim. Lindo, né? Na verdade, logo, toda Decápolis foi invadida pelo Evangelho. Mas esse caminho que João citou foi o caminho que Jesus percorreu, deixando a semente ali, né? Em toda essa região. Foi o caminho de Jesus, basicamente foi esse, né? Judéia, Samaria, Galileia, né? O Galileu, né? Chamado Jesus, o Nazareno, chamado Jesus, né? Então esse foi o caminho que Jesus deixou semente e os apóstolos vieram regando e organizando as pessoas que lá estavam, né? Criando comunidades sólidas. Como é lindo viver a promessa, né, bispo? Sim. E muitas vezes a promessa chega, né, para nós e a pessoa não percebe que está vivendo esse tempo, que está acontecendo, que aquilo que um dia o Senhor falou para você na tua oração, no íntimo do teu quarto, né, você já está vivendo, porque muitas vezes não chega no barulho. Muitas vezes chega silenciosamente e temos que perceber, meu Deus, eu estou vivendo aquilo que o Senhor falou através de alguém, aquilo que o Senhor falou através da minha oração, quando eu estava naquele lugar com Ele, eu já estou vivendo isso. E muitas vezes essa promessa, esse lugar, esse estado, muitas vezes esse lugar chega para nós, essa palavra nos alcança. Muitas vezes eu gosto quando você diz que o Maios, né, lhe deu um bilhetinho dizendo que era para você lembrar, né? Crer nas trevas, naquilo que Deus te disse em plena escuridão, luz, em plena luz. Em plena luz. E muitas vezes isso chega para nós e a gente tem que lembrar, olha, eu estou vivendo, agora estou lembrando daquela palavra. É esse tempo que eu estou vivendo. E eu vou crer, vou continuar crendo, né? Vou me fortalecer dentro deste tempo, porque eu estou vivendo sob uma palavra, sob uma promessa. Não importa o momento da escuridão. Ele é de menos valor do que aquilo que Deus nos disse em plena luz, não é? É aquele menino que nasceu lá pelo interior e que trazia, na verdade, uma decisão, um propósito divino, e que ninguém acreditava nele, ninguém cria nele, era um menino apenas. De repente, começa a florescer. Era aquele Paulo que era um perseguidor e para os cristãos era um arqui-inimigo. De repente, é o protagonista do evangelho entre os gentios. É o homem que muda a história. É o homem que, numa noite, depois de uma oração, provoca um burburinho todinho na cidade de Damasco, né? A ponto de se juntarem para matá-lo. É a promessa divina cumprindo-se, acontecendo na vida daqueles. E há muita gente que está, porque já passa tanto tempo, eu já disse aqui algumas vezes, eu tinha consciência, segundo as minhas tias, desde os 3 anos de idade, do meu pastorado.
Mas eu passei 60 anos trabalhando na vida pública, talvez apacentando, lá onde eu estava, nas delegacias por onde eu passava, apacentando, fazendo o meu trabalho. Mas oficialmente foi só os 60 que veio acontecer a ordenança para o pastorado. Isso quer dizer o quê? Há um tempo em que a coisa acontece. Sim. Deus não abre mão, não abdica das suas promessas. Você pode até abrir mão, mas ele não. Ele disse para Jonas, vai pregar em Nínive. Jonas diz, não, eu vou me embora para o outro lado. Eu mandei tu pregar em Nínive. Você vai pregar, mesmo com as dores de ter te tornado albino, e o vento soprar e você sentir dores, mas eu te mandei para lá. Eu decidi isso. E as minhas decisões são imutáveis. Aquilo que ele decidiu sobre ti, meu irmão que está me ouvindo, aquilo que ele falou ao teu respeito, vai acontecer. Amém. Vai acontecer porque as suas decisões são imutáveis. As decisões do Eterno são irrevogáveis. São irrevogáveis. Vai acontecer. E se você decide que não quer que elas aconteçam, elas vão acontecer contra a tua vontade. Mas, João, elas podem não serem tão saudáveis, porque, gente, caminhando com Jonas, segundo alguns historiadores, especuladores, o suco gástrico do peixe tornou Jonas albino. Daí a dor de Jonas com aquele calor. Não era porque a temperatura estivesse elevadíssima, é porque quem era normal e perdeu toda a sua melanina, o vento lhe é desconfortável, o calor lhe é desconfortável, foi por isso que ele questionou com Deus sobre a sombra que lhe protegia. Então, já não era mais tão saudável executar o plano de Deus. O nosso conselho é, se ele te chamou, se ele te mandou, execute com alegria, não recalcitre, porque você vai ter que fazer e pode ser com dores. Então, se tem que fazer com dores, faça com alegria, com sorriso, com prazer. Faça com disposição, né, João? Não foi diferente com Paulo. Paulo está fazendo com dores de perseguições. Deus determinou que Paulo fizesse. Paulo pegou o caminho contrário. Quando ele é retomado para fazer, a vida de Paulo, como disse o bispo, é um espinho na carne, eterno espinho na carne. Uma perturbação. Então, é melhor, se Deus te chama, se Deus te determina, se você tem consciência de que Ele te determinou para determinada função, seja para ser o líder na tua família, seja para ser o líder na tua comunidade, seja para fazer mudança onde você está, na classe social que você vive, na classe profissional que você vive, mas faça a mudança, porque Ele está contigo determinando, se Ele determinou, Ele está contigo providenciando. Ô, glória! Quando Jesus chama os discípulos, vamos atravessar para o outro lado, Ele sabia da tempestade. Eita Deus! Mas Ele mandou que fossem, porque Ele garantia a bonança. Ele já sabia que a tempestade estava a vir, porque ele é dono de todo conhecimento. Aquela loucura do Euroaquilão, né? Pois é. Paulo disse, ele me falou que vai acontecer, a embarcação vai quebrar. Mas ele, importa que tu fale em Roma. Então Paulo desce para Roma, aceita o desafio de ir para Roma. 3 dias e 3 noites sem ver luz do sol, sem nada, sem ninguém comer nada, é uma loucura. João, quem tem que pregar em Roma não fica travado em Malta, né, não? Não fica com medo do Euroaquilão e nem da escuridão de 3 dias. Né? Verdade. É essa consciência que na escuridão do Euroaquilão a gente precisa ter. Se nós fomos comissionados por ele para anunciar em Roma, não é Malta, nem a escuridão daqueles 3 dias, nem a fúria do Euroaquilão que pode parar. Haverá Euroaquilão? Talvez. Haverá escuridão de 3 dias? Sim, talvez. Haverá uma serpente na ilha de Malta. Venenosa para te ferir? Pode Sim, haver. pode haver. Pode haver. Mas também pode haver um chefe para ser curado. Sim, claro. Pode haver um chefe para ser curado. Sim, uma família a ser restaurada. Uma cidade a ser convertida ao Evangelho. João, Deus trabalha com conexões, né? Deus trabalha com conexões. Ele vai estar sempre colocando um elemento conectador para o próximo capítulo. A gente só precisa estar atento, esperar o momento, porque a conexão virá. Um novo momento vai acontecer. Que você vai chegar onde ele disse que vai, claro que vai. A gente está antecipando, mas quando ele diz assim,
No meio daquela escuridão, o Deus a quem eu sirvo nesta noite falou comigo. Sim. No meio da escuridão. Lembra? Sim, lembro, claro. Naqueles sim. 3 dias de escuridão, Deus bate um papo com Paulo. E o Paulo está tranquilo, como se estivesse vendo tudo. Sim. Ah, não faz mal, já passei 3 dias também sem ver nada. Já passei 3 dias sem ver nada, quando eu estava lá em Damasco. Sim, sim. Então. Já estou acostumado a Já ficar tô cego. acostumado. Estou acostumado. Eu sei que ele vem. Que eu sei é que ele vem. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Aleluia. Ele já tinha ouvido isso de Jó, não é não? Já tinha visto esse de Jó. Gente, a gente vai dar uma paradinha para tomar um café e a gente volta já já. Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo. Nós já estamos no 3º bloco. Se você chegou agora, nós estamos caminhando aqui pelo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E agora Pedro vai entrar no cenário. A igreja está crescendo, vivendo o tempo de paz ali na região da Judéia, de Samaria, da Galileia. E Pedro vai entrar no cenário na narrativa de Lucas. Nós já estamos lá no capítulo 9, versículo 32, não é, Loide? Isso mesmo. Em sua missão de visitar todas as igrejas, Pedro chegou a Lida e se encontrou com os cristãos da cidade. Havia ali um homem chamado Enéas. Ele vivia paralítico numa cama havia 8 anos. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo o cura. Levante-se e arrume a sua cama. O homem pulou da cama na hora. Vendo o homem andar, os habitantes de Lida e Sarona perceberam que Deus estava vivo e ativo no meio deles. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela no grego. Ela era bem conhecida por fazer o bem e ajudar os outros. Enquanto Pedro visitava a região, ela adoeceu e morreu. Os amigos prepararam seu corpo para o funeral e o puseram numa sala apropriada. Alguns discípulos ouviram que Pedro estava na vizinhança de Lida e enviaram 2 homens que o convidaram a ir com eles. Pedro concordou e eles o levaram à sala em que o corpo de Tabita havia sido posto. Suas velhas amigas, na maioria viúvas, estavam chorando na sala. Elas mostraram a Pedro peças de roupas que Gazela havia feito. Pedro retirou as viúvas da sala, ajoelhou-se e orou. Depois ordenou à morta: Tabita, levante-se! Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Ele a tomou pela mão e a ajudou. Em seguida, chamou os cristãos e as viúvas e apresentou-a viva. A notícia do milagre correu toda a cidade de Jope. Com isso, muitos passaram a confiar no Senhor. Pedro ficou um longo tempo na cidade como convidado de Simão, o curtidor de couro. Olha que coisa. Que impacto, né? Eu, quando leio essa história, eu me lembro de como a fé cristã entrou na minha casa. Não, na casa dos meus avós, melhor dizendo. Meus avós maternos. Quando uma tia minha havia morrido, ainda criança, quando meu avô conta que entrou sozinho no quarto, onde o corpinho dela estava sobre a cama, rígido, gélido, ele a toma pelo braço e indaga ao sagrado. E ele diz: se Jesus é o Messias, assim como aquele mercador passa aqui vendendo as coisas, né, que era um evangelizador, João. E se Jesus é mesmo o Messias, então devolva minha filha e eu vou te seguir para o resto da minha vida. E a minha tia saltou da morte para a vida. O impacto que isso gerou em toda a família, na circunvizinhança e nas gerações seguintes, foi um impacto muito... Porque, assim, não foi um argumento teológico que convenceu as pessoas,
não foi a habilidade de textos bíblicos, foi o impacto de um milagre, um discurso sem palavras escritas, sem referências bíblicas. Então eu olho para o que aconteceu com Tabita, né, a gazela, a menina que, que ela representava para a sua comunidade. Vejo algumas coisas acontecerem aqui. Primeiro, operar um milagre do lado de gente que está chorando, que não pode contemplar uma ressurreição, é complicado. Pedro decide tirar todas as carpideiras daquele lugar para que elas não interferissem de alguma forma no fluir do milagre que Deus estava para produzir ali naquele lugar, não é? Então, é difícil lidar com pessoas que não creem, é difícil lidar com pessoas incrédulas que já decidiram que o fim chegou. Não dá para reiniciar quando a gente estabelece o fim. Não dá para recomeçar quando todos ao redor estão já decretando e declarando o fim de todas as coisas. Deus é um Deus de recomeço, é um Deus de reinício, é um Deus de ressurreição. Amém. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais além do que aquilo que pensamos, do que cremos e do que nós sentimos, não é? Glória a Deus. Nestes 12 versículos finais do capítulo 9, nos narra 2 episódios que eram necessários, que são necessários, e eu vi alguém dizendo, não lembro se foi o bispo Renato essa semana, quando Jesus disse, estes sinais seguirão os que creem. Sim. Evangelho sem seguimento de sinais. Uhum. Com muita dificuldade, porque muitas vezes ele é mais filosófico do que, na verdade, o evangelho da paz, o evangelho da graça. Então, Pedro deixa Jerusalém, Paulo vai para Cesareia, e Pedro começa a fazer uma visita às igrejas. Deixa Jerusalém, era o homem mais velho, talvez até então fosse o mais respeitado, né? E ele sai para visitar as pequenas igrejas que haviam sido construídas, o evangelho que havia passado. De repente ele para numa cidade que, eu acho que primeira e única vez, se ouve falar, se era uma cidade, se era um povoado chamado Lida. Ali ele encontra um paralítico que não era de nascença, que não era daqueles que Jesus encontrou 38 anos, 28 anos. Era um homem, o que a gente pode depreender disso aqui, é que era um homem de influência na cidade, de respeito, que por infortúnio, por um acidente ou qualquer outra coisa, ele termina adoecendo, causando comoção, causando preocupação e prejuízo, talvez, à sua família, ao que ele executava. Não era um homem, o que se entende aqui que não era um homem qualquer. Havia apenas 8 anos que ele estava naquele estado e já era um homem maduro. Então, adoecer, depois de uma certa idade, depois da produção do serviço, parece assim menos costumeiro do que alguém que nasce ou que teve uma paralisia infantil. E esse homem está acometido de uma paralisia há 8 anos. Ninguém sabe se foi um reumatismo, se foi um acidente, mas sem dúvida provocou comoção na cidade. Aí chega Pedro e com poucas palavras, ou seja, Pedro não chegou dizendo te levanta, chegou dizendo Jesus Cristo te dá saúde, ou seja, eu estou aqui em nome dele. Eu não vim fazer nada por mim. O que está acontecendo aqui é por ele, é o nome dele, é Jesus Cristo que te dá saúde. Eu tenho certeza que ele te dá, te levanta. E de repente o homem se levanta. Agora imagina o alvoroço e a confirmação do evangelho naquele lugar. E Pedro continua ali, talvez almoçando com alguém, querendo ouvir mais a respeito de Jesus. Tal. Aí acontece o óbito em Jope. E vão chamar Pedro para ir a Jope. Também sinais seguindo os que creem. Sinais que são necessários para que hoje o evangelho seja acreditado. Eu falei no bloco passado que alguém disse que nós estamos com 50 milhões de cristãos no Brasil e nada acontece de mudança nessa sociedade.
não baixa nada das tragédias. Por quê? Porque os sinais são para acompanhar os que creem. Os sinais seguirão aqueles que proclamam o Evangelho. E nós estamos com 50 milhões de cristãos no Brasil e não há uma mudança, não há um respeito com a sociedade, não há respeito com nada no nosso país. Por quê? Talvez nos países onde matam cristãos ainda nos dias de hoje, o respeito seja muito maior, talvez esteja incomodando, como Paulo estava incomodando em Damasco. E matam porque não conseguem resistir. Lembra que mataram Estevão porque não conseguiram resistir o espírito que havia em Estevão? A morte não é um castigo. Nesse caso, a morte não é um castigo. É resultado da revolta dos homens por não conseguir entender. Mas não significa que matando Estevão pararam o Evangelho. Não significa que levantando perseguições o Evangelho cai em decadência. É muito mais plausível que o Evangelho cai em decadência quando ele é complacente com toda a loucura que existe e ele não é capaz de mudar. E Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo porque ele é poder de Deus. Ele é poder. Poder para quê? Para qualquer coisa, para curar o Enéas, para ressuscitar Dorcas e para fazer qualquer coisa, para gerar estratégia nos irmãos que colocaram Paulo num cesto e descer para qualquer coisa, é poder. Menos para fazer barulho, não é, João? Menos para fazer barulho. João, o meu questionamento mais ácido, Lloyd, é em que evangelho essas 50 milhões de pessoas estão sendo formadas, né? Estão fundamentadas. Qual é o evangelho? Porque no evangelho de Cristo há mudanças e transformações. Acompanhando a história da teologia brasileira, eu vejo muitos momentos distintos. Eu fui inserido no evangelho efetivamente nos anos 70. Nos anos 60, eu nasci dentro de uma família com uma base cristã, mas eu era só um menino. No final dos anos 70, eu me rendi ao Evangelho. Posso lhes assegurar que o Evangelho em que eu fui inserido nos anos 70 é muito diferente na sua propositura do Evangelho dos anos 90, dos anos 2000, e nós já estamos em 2024. Dista muito a proposta do Evangelho que há 40 anos atrás, ou há 50 anos atrás, se propunha. Abraçar o Evangelho era abraçar mudança de vida. Hoje, no Evangelho contemporâneo, a gente pode viver de qualquer maneira. E eu não estou aqui preconceituando, falando de qualquer maneira mesmo. Não é baseado na teologia da fita métrica, nos orgulhos históricos. Que vida é essa tão diferente de Jesus que se tem vivido? A igreja, João, eu sou pastor há 40 anos, arredondando, 38, 40 anos arredondando. 40 anos eu estou pastoreando a igreja. Nesses 40 anos, eu tenho notado que a igreja se parece cada vez menos com Jesus. Para mim é uma constatação que me angustia, que me faz sofrer dores de parturiente. Porque uma pessoa hoje adere ao movimento da igreja não é por causa de Cristo, é por outros motivos, inclusive por motivos capitalistas, adequações sociais, modismo, e não por causa de Cristo. Cristo não é o elemento mais atraente. Na verdade, quando eu abracei a fé, quando eu me rendi à fé, Cristo era o meu único e suficiente Salvador. Na igreja contemporânea, há tanta insuficiência no Cristo anunciado,
né? Que eu fico embasbacado ao ouvir discursos de pregadores que estão muito distante do discurso apostólico, que não anuncia mais o Cristo e este ressuscitado, que não tem identidade com a cruz, que não nos coloca com os pés sobre essa rocha, sobre esse monolito sólido que é o Cristo. As mensagens e as músicas, né? Porque também são didáticas, né? Elas não são mais cristocêntricas, João. Elas são do cunho da sofrência e elas não são cristocêntricas, ou seja, Cristo não está brilhando naquela música, a dor está sublinhada naquela música, a vingança naquela música. A acusação ao outro. Né? E também nos discursos. Uhum. Né? Hoje de manhã cedo a gente estava falando sobre discursos que brotam de púlpitos que são assustadores. A mim me assusta, porque a minha base fundante foi num evangelho que está muito diferente do evangelho de hoje. Né? Isso tem me assustado severamente. Então, 50 milhões, 60 milhões ou 100 milhões, João, pode piorar a nossa... Tu imagina, e eu imagino com muita precaução e muito temor, se um dia tivermos um presidente da República cristão, evangélico, declarado, né? evangélico. Declarado evangélico. Me assusta o que vai acontecer com essa nação por causa desta qualidade do evangelho que está sendo anunciado, porque não é o evangelho de Cristo, me perdoem a franqueza e a acidez da minha colocação, mas eu estou procurando ser o mais doce possível no meio dessa tragédia. Seria trágico. Veja a bancada evangélica. O que essa bancada evangélica produz? O que é que os evangélicos estão produzindo? Né? E lá precisamos de evangélicos no poder. Quem está no poder da vida é o sagrado, é o eterno, é Jesus que continua sendo Senhor de todo o universo, que pôs a terra por escabelho dos seus pés. A gente está deixando de confiar em Cristo para confiar nos nossos representantes partidários. Pode até o partido da igreja. Né? Essa política partidária tem o partido da igreja. E nós, cristãos, não somos nem da direita, nem somos da esquerda, nós somos do alto, desprovidos dessa influência político-partidária. A gente tem que ser o mais eximido possível desses processos. Não é? Eu não estou aqui dizendo que todo político é corrupto, eu não entrei nesse discurso porque eu não acho que todo político é corrupto, ok? Eu não acho. Mas eu acho bem que os eleitores são corruptores. Eu acho que o problema está mais no caráter dos eleitores do que no caráter dos eleitos. Ok? Porque as seduções vêm dos eleitores. Desculpe a minha reflexão, pode ser que não combine com a sua, mas é a minha. Eu respeito a sua e nem estou pedindo que tu respeite a minha, mas só que me ouça, né? E considere minha fala mansa. Porque, cara, eu tenho estudado, tenho pesquisado, tenho colocado o meu ouvido numa escuta responsável para ver esse processo. João, por que a igreja impactava tanto? Porque nem César, nem Jerusalém, nem a corte religiosa, ninguém tinha influência sobre esse povo que tinha uma responsabilidade: tornar Cristo atraente para todos. A igreja de hoje faz com que Cristo seja atraente? Não faz, desculpe a franqueza, mas Cristo não está atraente para todos. Cristo é preconceituoso, Cristo é rígido, escrupuloso, sabe, menos atraente. Talvez a maior tragédia da igreja foi quando Constantino começou aí, João, eu acho que sim. Eu acho cristão. Que sim,
que não tinha nada a ver com o Cristo, tinha a ver com o cristianismo, com a religião. É o 13º apóstolo, né? Talvez Os historiadores tenha sido a maior tragédia da igreja. Foi o 13º apóstolo. Quando a igreja entrou em tragédia foi quando Constantino se declara, quando diz, um político no poder. Sim. Eu escrevi uma mensagem ontem a um candidato a prefeito, um amigo meu, quando eu sugeria que ele felicitasse pelo aniversário do seu adversário, seu concorrente. E ele mandou me dizer que não, isso era impossível, porque não sei o que, não sei o que. E eu respondi a ele dizendo, nós cristãos não somos essencialmente políticos, a política é uma consequência. E se não tivermos a coragem de fazer isso enquanto cristãos, revelar o Cristo que é em nós é porque ele não está em nós. O Espírito que está em nós, quando não temos coragem de fazer isso, não é o Espírito de Cristo, é o Espírito político, é o Espírito de adversidade, é qualquer outro Espírito. Está na mensagem que eu mandei para o cidadão. Sim. E não o Cristo que nos leva à humildade. Mas eu queria voltar aqui quando você disse também que não é um evangelho vazio. Eu lembrei, eu ouvi essa semana, eu conheci outras histórias antigas, mas eu vi essa semana o pai passeando na floresta com o filho, à beira da estrada, e pergunta ao filho, você está ouvindo algum barulho além dos cantos dos pássaros, do farfalhar das árvores? Ele disse, estou ouvindo o barulho de uma carroça. E o pai diz, e ela vem vazia. Ô pai, você ainda não viu a carroça. Como é que você sabe que ela vem vazia? É que carroça vazia faz mais barulho do que cheia. É verdade, é verdade. Então, para fazer barulho, não precisa estar cheio. Para fazer estardalhaço, barulho, movimento, não precisa estar cheio. Sim. Basta querer fazer. João, eu ainda estou com um negócio engasgado aqui, que não tem a ver com a carroça, que foi uma história linda. Mas eu tenho alguns amigos que estão envolvidos com a política. Com a política nacional, com a política do Estado, do município. E eu ainda não encontrei um desses amigos que não repetisse o mesmo discurso, que eles têm medo de pastores. Porque os pastores são uma ameaça para eles. Olha que loucura, cara. Eles são os que mais pedem, os que mais achacam, os mais sedutores. Eles trocam votos por favores. Isso não me traz nenhuma alegria. Me traz profunda tristeza e uma dor que brota dessa reflexão, que às vezes é insuportável. A vontade que eu tenho é de ir, sabe? Não ir para o movimento, ir para ele, voltar para ele. Às vezes eu chego à conclusão, João, que Paulo chegou, que morrer é lucro. Porque, assim, eu só consigo viver se for para oportunizar Cristo. Porque a vida é um grande vazio, uma grande frustração no movimento que nós estamos fazendo, onde Cristo é o que menos importa, onde os conluios e as costuras estão sendo feitas. É decepcionante. Eu não estou aqui com uma mensagem negativa, eu estou te dizendo que é possível que, se a gente centralizar Cristo na vida da gente, os valores dele retornem. É como Paulo escrevendo sobre Moisés, né? Pô, era só Moisés se voltar para o espelho. Era só Moisés para que a glória retornasse, né? É a questão dessa cidade aqui de Jope. Eles centralizaram tudo na Dorcas, né? Nessa mulher que era tão necessária aqui entre esse povo. Eram cristãos, mas a atenção deles estava onde? Em uma mulher. Fizeram dela, quem sabe, se demorasse mais um pouco, essa Dorcas, que era em grego é Dorcas, né? Se demorasse mais um pouco, essa mulher seria a Santa Dorcas dessa cidade. Canonizada. A padroeira de Jope. Não? Então foi preciso que o que acontecesse? Ela morresse, ela por um momento sumisse e chegasse Pedro contando o Evangelho e Pedro a ressuscitasse. E aqui no final diz que com isso muitos passaram a confiar agora em quem? No Senhor.
Depois que Pedro ressuscitou a Tabita, a Dorcas, essa mulher toda necessária para essa cidade, essa mulher que era uma mãe, né? A mãe dessa cidade, era a mulher que cuidava da assistência, da ação social, dava o pão, dava a roupa, o cobertor. Então, era a deusa da cidade, vamos dizer assim. A deusa, né, da cidade. Muitas vezes os cristãos dentro da igreja estão tomando algum ídolo. O seu pastor, a sua pastora, aquela mulher muito necessária. Eu ando muito por muitos lugares e eu vejo muitas mulheres hoje se tornando, as pastoras se tornando ícones, as ídolas das redes de mulheres, né? E deixando um pouco o evangelho de Cristo, o Cristo de lado. Te cortando aqui, é que muitas vezes não fazem, a própria pessoa se faz, que não era o caso da Dorcas, né? Não era o caso da Dorcas, exatamente, mas foi necessário Dorcas morrer. Muitas vezes é necessário essa mulher morrer para que Deus, Cristo, seja realmente o quê? Chegue na igreja, centralizado, né? No lugar que ele é devido. Então, quando Pedro chegou, né, Dorcas morreu, Cristo apareceu. E aqui diz que todos passaram a confiar no Senhor. É isso aí. É Deus no controle, é Cristo no centro, que as coisas começam a andar. Gente, o papo está interessante, mas a gente precisa tomar um cafezinho, ninguém é de ferro, e a gente volta já já. Olá, gente, muito bom dia. Esse é o 4º bloco da nossa programação. Se você perdeu os 3 primeiros blocos, é só você ir lá na sua internet, acessar o YouTube e agora às 9 horas, assim que terminar o programa, vai estar postado lá no nosso canal Igreja da Colheita o programa de hoje que está sendo transmitido ao vivo aqui pela rádio. Também estamos no YouTube com esse conteúdo todo e você pode desfrutar dele, ok? Sugiro que você vá lá e coloque Igreja da Colheita e vai estar o programa de hoje sendo exibido e você pode participar desde o primeiro bloco, fazendo lá as suas anotações, sua reflexão e assim a gente pode caminhar junto. Hoje, dia 12 de maio, Dia das Mães, um dia festivo para a maioria das famílias que a gente conhece, né? Seja com a mãe presente ou com a mãe ausente, há um sentimento voltado para essa gratidão pela maternidade, o reconhecimento da maternidade, e eu sugiro que você faça uma boa e singela celebração, né? Dia das Mães é dia de dar fogão, dar prato, panela. Eu sugiro que você dê um presente mais pessoal, né? Lá na minha casa, todo dia das Mães era dia de trocar de panela, de comprar fogão novo, um freezer novo, né? Não, Dia das Mães é reconhecer que toda mãe é uma mulher, né? Toda mãe é uma mulher. Ah, bispo, hoje as mães querem uma cirurgia, né? Querem uma harmonização. Bom salão, né? Um bom salão, um corte, dia de princesa. Né? Um dia de princesa, um perfume, né? Um vestido novo. Um vestido novo, levar para jantar. Olha, que levar para jantar não é somente no Dia das Mães, né? Sim. Deve ser uma atitude assim, digamos, de sempre, né? Sim. Nem que seja um jantar. Mas as mães é que vão fazer o almoço em muitas casas, né? Não cola. Mas quantas estão por aí a semelhança de Dorcas esperando passar um Pedro para ressuscitá-las? Isso. Mortas no seio da sua família, mortas, é isso mesmo, pastor João. Mães invisibilizadas, João. Verdade. Meu bispo, eu vou até colocar essa Dorcas nesse papel dessa mãe para essa comunidade, essa mulher tão necessária ali, né, para que eles se entendessem, para que eles se reconhecessem como pessoas dignas, né? Essa mulher estava ali sempre auxiliando, ajudando, assim como muitas mães estão ajudando em suas casas, ajudando muitas vezes em tarefas em comunidades. Eu vejo pelas mulheres aqui da nossa igreja, as mulheres, né, ajudando com cestas básicas, no projeto aqui próximo da igreja, chamando outros a também estarem juntos. Então, são uma espécie de mãe
mãe, como foi a Dorcas dentro daquela comunidade. Mulheres que muitas vezes não têm seus próprios filhos, nascidos dos seus próprios úteros, mas filhos nascidos de um útero espiritual, né? E isso é muito importante. A gente também poder dizer que essas mães também são mães que abençoam muitas pessoas. Exatamente. Mães que são vistas, mas às vezes não estão sendo enxergadas, né? Atrás de toda mãe tem uma mulher, cara, e a gente às vezes não entende isso, né? Muito bem, vamos saltar aqui. Vamos lá. E vamos de volta para o texto aqui, né? Nós já estamos no capítulo 10, capítulo sim. 10. Para 28 falta pouco, né? Mas o capítulo 10 trata realmente ainda da vida de Pedro, né? A gente deixou Paulo, houve um hiato aqui na narrativa de Lucas, né? E é muito pertinente para contar o que está acontecendo na igreja. Na verdade, o propósito de Lucas não era contar a vida de Paulo, né? É contar a vida da igreja. Sim, verdade. E aqui ele deixa Paulo continuando lá em Damasco, ou Tarsus, né? Em Tarsus, e vem aqui, traz Pedro para a cena, né? Sim. Os apóstolos começam aqui a mostrar onde eles estão atuando, né? Sim. E Lucas faz isso. Vamos lá, Loida. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, comandante da guarda italiana na cidade. Era um homem muito bom e levou todos os de sua casa a adorar a Deus com sinceridade. Estava sempre ajudando os necessitados e tinha o hábito da oração. Certo dia, por volta das 15h, ele teve uma visão. Um anjo de Deus, tão real quanto uma pessoa, apareceu a ele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo, imaginando que estava vendo coisas, e perguntou: O que queres? O anjo disse: Suas orações e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Agora, faça o seguinte: mande alguns homens a Jope para buscar Simão, aquele que todos chamam de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado de confiança, contou o que havia acontecido e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto os 3 viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Sentindo fome, começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, caiu em êxtase espiritual e teve uma visão. Viu os céus se abrirem e algo parecido com um lençol imenso, amarrado por cordas nas 4 pontas, desceu até o chão. Nele estava toda espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho. Então ele ouviu uma voz: Vá em frente, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos. A voz insistiu: Se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Confuso, Pedro ainda tentava entender o significado da visão, quando os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa onde ele estava. Chamaram o dono da casa e perguntaram se havia um Simão chamado Pedro hospedado ali. Pedro, concentrado em seus pensamentos, não os ouviu, mas o Espírito lhe disse: Há 3 homens batendo a porta, procurando por você. Desça e vá com eles. Não faça perguntas. Fui eu quem os enviei. Pedro obedeceu e disse aos homens: Sou o homem que vocês estão procurando. O que aconteceu? Eles responderam: O capitão Cornélio, adorador do verdadeiro Deus e bem conhecido por sua vida justa, pode perguntar a qualquer judeu
dessa parte do país, recebeu um anjo, a ordem de mandar buscá-lo para que ele ouça o que o Senhor tem a dizer. Pedro pediu que entrassem e os deixou à vontade. Ok, vamos dar uma paradinha por aqui. Cara, que coisa espetacular, né? O primeiro apóstolo entre os gentios não é Paulo, é Pedro, né? O que vai até assustá-lo, né? O que vai abrir as portas, na verdade, para o evangelho entre os gentios. Sim. João, assim, numa ordem de leitura, tem um texto aqui que eu acho espetacular, é quando esse anjo que aparece para Cornélio diz que duas coisas chegaram antes dele no céu. O anjo diz, duas coisas chegaram lá no céu: as suas orações e os seus atos de bondade, suas ofertas e suas orações. João, é impressionante como nossas ofertas, elas têm um discurso tão forte, tão poderoso, porque era o que o Cornélio estava fazendo. Ele orava e gerava atos de bondade. Suas ofertas socorriam os necessitados, suas ofertas sustentavam condições precárias de pessoas, e ele tinha uma reputação de ser um homem justo, temente a Deus. Olha o que está associado ao temor a Deus. Não só orava, mas ele também dava importância àqueles que socialmente estavam sendo ou se tornando invisíveis. Ele era o cara que não só via, mas ele enxergava as pessoas também, com tanta importância que ele contribuía financeiramente com seus atos de bondade para a mudança de vida. Pasme, ele não era judeu. Sim. Ele era romano. Ele era romano. E que se depende de tudo que se lê, é que todo romano era um maltratador dos judeus. Um achacador Era um inimigo de Deus. Sim. É o que a gente pensa, que vem à nossa mente, é que nessa invasão em que Roma fez a Jerusalém, é que todo romano estava ali para extorquir, para cobrar imposto, para maltratar, para fazer qualquer coisa com os judeus, menos ajudá-los. Sim. E eu vejo aqui como se Cornélio, à noite, mandasse distribuir, até tirasse do quartel, cobertores para cobrir pessoas que estavam dormindo ao frio à margem da cidade. Eu posso entender isso. Num programa que a gente fez aqui também há algum tempo, eu vi um recorte que o Diogo fez, onde eu digo assim, eu acho impossível, para mim, no meu entendimento, que alguém diz ter o Espírito de Deus e assovina, alguém diz temer a Deus e não tem incômodo nenhum com a necessidade do outro. Eu reafirmo, eu tenho dúvida se alguém teme a Deus e, na verdade, não se incomoda com a necessidade do outro. Não foi o que Jesus disse, como eu posso dizer eu amo a Deus quando eu não amo meu irmão? Isso. Então, o que nós vemos aqui é que Cornélio orava, mas também fazia, ou seja, temia Deus. O temor de Cornélio, a demonstração pública do temor de Cornélio era, na verdade, as boas ações que ele fazia. As suas orações eram entre ele e Deus. Era mais segredo. Eram menos vistas, não eram públicas como a dos sacerdotes que oravam nas praças levantando as mãos para repicar os sinos que estavam à borda da sua roupa. Entende-se aqui que Cornélio, as suas orações eram muito secretas, mas as suas esmolas, as suas ações eram vistas. E eram vistas na terra e no céu. Sim. Era o anúncio de Cornélio chegando no céu antes mesmo dele colocar os pés lá, né? Antes de conhecer o verdadeiro Deus que ele adorava, né? Às vezes a gente monetariza a oferta, mas a oferta tem um valor muito além do que é monetário. Ele tem valores, elas têm valores redentivos. O menino que traz 5 pães e 2 peixes não agrega um valor monetário, mas ele redime toda um grupo de pessoas que estavam famintas, né? Ele vai ali com seus 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes? Nas mãos de Jesus, cara, isso alimenta a multidão, né? Isso alimenta a multidão. Porque foge do fator monetário
e entra para o fator redentivo. Então, pensar em finanças do ponto de vista do reino de Deus é pensar redenção, socorro, compaixão, misericórdia, não é? Atos de bondade. É isso que o anjo está dizendo para ele. Teus atos de bondade, eles contaram uma história lá no céu e Deus ficou agradado, chamou a atenção de Deus. Não é? Há um texto, uma versão que diz as tuas ofertas, e muita gente leva isso para a igreja, ou para o templo. E aqui é muito claro dizer que era as suas ações em relação aos necessitados. Não significa dizer que você tem que tirar a sua oferta para o serviço do templo, para a manutenção, para simplesmente aplicar nas boas ações. Isso não tem nada a ver com caridade nem com temor a Deus. Isso é atitudes... É uma honra que se presta ao próprio Deus, né? Agora, trazer a casa de Deus, atender aos outros e também trazer a casa de Deus é o mais equilibrado de toda a oferta que você pode fazer. Entendo eu. E isso incomoda os céus. Incomodou tanto que foram 2 dias de caminhada entre Cesareia, né? Era Cesareia que estava, desculpe, e Jope, né? Era distante. Foram 2 dias de caminhada, ou dia e meio, né? Um dia todo e mais outro dia, meio-dia, quando eles chegaram lá, era meio-dia, era a hora do almoço. Hora do almoço, já. Era um dia e meio de viagem, significa isso aí, 50 quilômetros, 60 quilômetros de caminhada. Ou seja, para o céu não é tão distante, ou não há distância nenhuma. Mas o que eu estou falando é os desígnios de Deus, os propósitos de Deus são tão alinhados que ele está vendo aqui o que está acontecendo com Cornélio e pegando Pedro, que era um escrupuloso com relação ao gentil. Sim, era um judeu, né? E aí Deus faz conexão, trazendo imagens, trazendo símbolos, né? Símbolos, provando que não há distância entre judeu e grego, como disse o próprio Paulo depois, né? E outra coisa que me chama a atenção, justamente nesse momento que você estava narrando, é que a voz insistiu com Pedro, disse: se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. João, é que às vezes nossos preconceitos nos travam. Deus está saindo, né? E a gente está tentando travar Deus dentro da nossa caixa teológica, da nossa caixa cultural, né? Nem nos lembramos do que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão nem judeu era. O primeiro judeu, digamos assim, é Isaac, porque Abraão não é judeu. Ele é um homem lá da Mesopotâmia, não é? E Deus diz para ele: em ti, Mesopotâmio, serão benditas todas as famílias da terra. Pedro está sendo chamado para inaugurar um novo capítulo da história e está com seus preconceitos, está com as suas fronteiras denominacionais bem marcadas, como um bom religioso, e Deus está tirando essa fronteira. Bispo, eu já vi muito, já sofri muito, o meu coração doeu muito, ver filhos que saem de casa, começam a beber, estão pelos bares, o pai não pode ir ali para buscá-lo, para dar um abraço, trazer para casa, porque o seu preconceito religioso não permite. Não permite que um crente entre no bar para pegar o seu próprio filho que está se perdendo ali. Quantas filhas estão fugidas por aí, jogadas na prostituição, filhas de pastores. Mas os pais não podem deixar o seu culto da igreja para ir um dia atrás delas onde estão, para trazê-la para casa. E muitas vezes é essa presença desse pai que a redime, que a faz estar em casa, ser uma honrada mãe de família. Mas estão perdidas porque, além de terem sido insultadas muitas vezes em casa por causa do preconceito religioso, os pais nunca foram buscá-las lá onde estão, por causa do escrúpulo. Pedro estava vivendo isso aqui. Mas Deus toca em Pedro no âmago da coisa. Aí Pedro nem pede licença para os outros. Nós vamos ver depois no próximo programa o que Pedro faz, na verdade, quebrando um conceito muito grande entre os judeus
porque ouviu a voz de Deus. Sim, Pedro viveu a vida inteira ali dentro daquele contexto do judaísmo, né? Cristo era judeu, Maria era judia, José era judeu, os irmãos de Jesus eram judeus que abraçaram o caminho. E Pedro ainda está dentro daquela caixa, né? As leis falando de de Moisés, circuncisão. ainda tá ali, né? Cara, como é que eu vou lidar com um incircunciso, né? Pedro ainda não tinha se despertado para a circuncisão do coração. Ele coloca dentro do padrão daquilo que ele foi educado, que ele foi criado. Pedro não está ainda conseguindo transculturar. Por isso que mesmo diante de um êxtase como ele teve, de ver o lençol descendo com todo animal, toda sorte de animal, ele ainda está confuso. Porque é de confundir a cabeça mesmo. Um cara que passa a vida toda dele dentro daquele padrão, agora é desafiado a enxergar além. Me lembro do mito da caverna de Platão, né? Passo a vida inteira dentro da caverna, fazendo de sombras minha realidade, e agora como é que eu estou enlouquecido, né? Vamos matar esses caras porque eles estão loucos, né? Porque eles tomaram conhecimento de uma realidade que me foi negada a vida inteira. Eu vivi dentro dessa cultura de negação preconceituosa, né? E agora Deus está tirando a fronteira e ainda há é o condicionamento que Pedro está. Assim como Pedro, eu, você, estamos condicionados, às vezes, ao nosso meio social, achando que só... Nossos amigos de algumas denominações, eles acham que só serão salvos aqueles da denominação deles. Na minha casa, eu tive esse embate, não foi um travamento, mas aconteceu. Minhas filhas com 15 anos, em um culto de ceia, vieram ao culto de ceia. Pai, eu não posso cear, eu não sou batizada. Pronto. Aprenderam aquilo dentro de onde a gente viveu por tanto tempo. E ainda se briga até hoje por isso. Né? Ainda se briga até hoje. Estou citando o que aconteceu na minha casa. Foi preciso que a gente sentasse para discutir a questão, para ir à Bíblia e ver que não tem nenhuma relação. Mas é o conceito daquilo que se aprendeu. Essa era a dúvida de Pedro. Até que uma revelação viesse do céu para dizer não. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Né? Sim, eu não conto a história daquele pastor que me disse que eu era primo dele, não era irmão. Porque eu não fazia parte da denominação dele, e a denominação dele chamava, naquela época, hoje eu já conheço alguns mais que já foram à casa de Cornélio, né? Alguns já visitaram a casa de Cornélio e já podem considerar Cornélio irmão, né? O embaraço, isso aqui vai dar pano para manga mais lá na frente, entendeu? Vai dar pano para manga, essa visita de Pedro na casa de Cornélio. Concílio, é montado um concílio para discutir a questão. Que diabo é isso? Pedro teve a revelação e logo em seguida a confirmação que ele não estava, né, imaginando coisas, que não foi apenas um sonho, uma visão, mas que ele estava com fome. Com fome a gente vê coisas, né? Ouve coisas. É verdade, ele estava com fome. Mas aí quando chegou aqueles homens ali para dizer, ó, vim buscá-lo, né? E ele disse, eu sou o homem. Antes dos homens falarem alguma coisa, ele disse, eu sou o homem que vocês estão procurando. A certeza, né? Agora ele tinha certeza, né? Eu sou o homem, porque o Espírito Santo tinha falado com você. O que está acontecendo Desça, aí, né? porque tem pessoas procurando por você. Vá lá, não desista. E ele chegou dizendo, eu sou o homem que vocês estão procurando. É tão bom quando a gente tem certeza daquilo que o Senhor nos entrega. Seja uma igreja, seja um ministério, uma causa, e a gente diz, eu sou essa pessoa. Sim. Pedro ainda está tão tenso quando ele é chamado para o concílio, ele bota a culpa no Espírito Santo. Ele tinha que sair da reta. Ele tinha que sair da reta e fazer isso. Qualquer um da gente pode estar suscetível de fazer. Ele estava diante dos anciões da igreja. É pano para as mangas que a gente vai ter. Mas Deus não traz confusão nenhuma. As coisas de Deus são tão bem feitas. E Jesus disse, quando Ele vier, Ele vos fará lembrar, Ele esclarecerá, Ele trará a vocês nitidez do que eu estou dizendo. Então, o Espírito Santo está ali mostrando para Pedro o caminho das coisas. Quando Pedro acorda,
Eu estou elocubrando. Não, tem 3 homens aí te chamando. Quem sou eu? Onde estou? Para que nasci? Pedro está completamente confuso. É um novo capítulo, e tudo que é novo assusta a gente, né? O novo sempre assusta, mesmo quando desejado, que não era exatamente o caso, mas toda mudança, todo novo, ele é assustador, porque nos remete a reposicionamento, né? Vai remeter a olhar com outras percepções. Então, esse é um episódio que marca muito a narrativa da igreja, porque se a gente pensar no primeiro apóstolo aos gentios, somos tentados a pensar Paulo, mas foi Pedro quem foi o primeiro apóstolo aos gentios. Pedro sempre teve essa coisinha. Lembra que ele tem uma discussão com Paulo lá na frente? Paulo diz, porra, tu é um hipócrita, bicho. Quando os judeus não estão aqui, você trata os irmãos gentios de uma maneira. Quando eles chegam, você não quer comer com eles, não frequenta a casa deles. Era o sincerão, né? Pedro é sincerão. Sincerão, mas cheio de equívocos, né? Gente, chegamos ao fim do programa de hoje. Shalom para vocês. Foi bom estar com vocês essa manhã. Convidamos a participar ou assistir todo o programa, se quiserem, na rede social. No YouTube. No YouTube, né? A gente tem aí todo o programa por completo, com imagem. Você pode ver a nossa cara. Enfim, está muito gostoso, a partir das 9. Sim, gente, feliz Dia das Mães para todos. Parabéns por esse dia. Aqueles que perderam as suas mães, nossas lamentações, nossas condolências. Mas ainda assim celebre as boas memórias deixadas por sua mãe. Esse é um dia especial. Shalom.